Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 411. 24 dias depois. Em uma enorme clareira nos arredores de Konogakakure. Depois de reunir o chakra em 9 estágios separados, Mirai desviou o olhar para Tsunade, que estava parada ali perto. Tsunade, agora vou ajudá-la a selar todo esse chakra e os materiais de armazenamento de chakra em seu corpo. Isso já havia sido decidido há muito tempo. Como a irmã mais velha, não oficial do harém de Uchiha Mirai, era natural que Tsunade fosse a primeira a ascender ao nível dos 6 caminhos. Sentindo o olhar de Mirai, Tsunade assentiu seriamente. Entendo. Observando de longe, Kurenai e os outros não conseguiram deixar de expressar sua preocupação. Querida, há algum risco? Mirai sorriu. Embora o processo seja um pouco complicado, para mim não é difícil. Não se preocupem, eu jamais arriscaria a vida de nenhuma de vocês. Ao ouvir as garantias de Mirai, todos finalmente relaxaram. Mirai começou a circular o chakra dentro dele e ativou seu jutsu ocular. 9 enormes montes de materiais, cada um tão grande quanto uma colina, foram instantaneamente comprimidos até o tamanho de um punho. Mirai até os moldou cuidadosamente no formato do dragão chinês, a partir de suas memórias de vidas passadas. Era um movimento arriscado, até mesmo o menor deslize poderia fazer com que o imenso chakra saísse do controle. Honestamente, somente alguém como Mirai arriscaria algo assim apenas por uma questão de estética. Que legal, alguém murmurou. Satisfeita com a forma do dragão, Mirai assentiu e imediatamente começou a selar o dragão de chakra no corpo de Tsunade. No momento em que o dragão de chakra entrou nela, as sobrancelhas de Tsunade se franziram fortemente. O chakra era avassalador e monstruoso em escala. Mesmo com a repressão de Mirai, ela ainda sentia que seu corpo poderia explodir a qualquer momento. Naquele momento, Rin Nohara não pôde deixar de exclamar: Mirai! A barriga da Tsunade-san ficou enorme. Várias linhas pretas apareceram na testa de Mirai. Que tipo de frase é essa? É completamente normal. Quando você sela tanto chakra dentro de um corpo de uma só vez, o inchaço é esperado. Ele deu uma explicação rápida antes de voltar seu foco para ajudar Tsunade a suprimir o dragão de chakra. Depois de um longo tempo, o chakra selvagem finalmente se estabilizou, e o abdômen protuberante de Tsunade se achatou mais uma vez. Ao mesmo tempo, sua aura saltou do pico do nível Super Kage direto para o reino dos 6 caminhos. Então esse é o poder dos 6 caminhos? Tsunade murmurou, olhando para o punho cerrado. Ela se sentia invencível, como se nada estivesse além do seu alcance. Com um simples pensamento, uma esfera negra se formou em sua palma. Uma bola em busca da verdade. Ao ver isso, Mirai soube que seu plano havia dado certo. A partir de agora, ele poderia produzir em massa potências de nível dos 6 caminhos. Parada ali perto, a expressão de Kaguya Otsutsuki se contorceu em choque. Ele realmente fez isso. Entre o clã Otsutsuki, o poder dos 6 caminhos já era considerado de alto nível. Para chegar a esse nível, geralmente era necessário consumir uma grande quantidade de frutas de chakra. E na vastidão do cosmos, coletar frutos de chakra não era uma tarefa simples. Era comum que as equipes procurassem por décadas sem encontrar nenhum. No entanto, agora, um nativo do mundo Shinobi, através de puro esforço pessoal, elevou um Super Kage ao reino dos 6 caminhos em menos de um mês. Se isso fosse relatado ao clã, eles ficariam abalados profundamente. Naquele momento, Kaguya de repente teve uma percepção arrepiante. A era dos Otsutsuki pode acabar em breve. De repente, a profunda superioridade que ela sentia como Otsutsuki evaporou. De agora em diante, ela decidiu servir Mirai com total devoção. Ser a mais leal serva ao seu lado. Seu mestre um dia governaria o universo. Sem saber da turbulência interna de Kaguya, Uchiha Mirai voltou sua atenção para Orochimaru. Orochimaru, como está indo a coleta de materiais? Quanto desse material podemos reunir no mundo ninja? Diante da pergunta, Orochimaru imediatamente puxou um pergaminho. Após examinar rapidamente o conteúdo, respondeu: com base em nossas descobertas até agora, temos o suficiente para criar várias dezenas de potências de nível dos 6 caminhos. Mirai assentiu, satisfeita. Bom trabalho, Orochimaru. Vou reservar um lugar para você. Então eu lhe agradecerei antecipadamente, Mirai-kun, disse Orochimaru, mostrando sua longa língua, animado e lambendo o próprio rosto. Ele não esperava que Mirai realmente lhe concedesse uma vaga. Os 6 caminhos são um nível transcendente, continuou Mirai. Ao alcançá-los, seu corpo passa por uma transformação fundamental. Por exemplo, você nem precisará mais dormir. Então, de agora em diante, é melhor você se esforçar ainda mais. Vou ficar de olho em você. O sorriso de Orochimaru congelou imediatamente. Ele teve uma repentina e sinistra sensação de que talvez tivesse comemorado cedo demais. Ao ver o rosto atordoado de Orochimaru, Uchiha Mirai riu muito e levou seu grupo de mulheres para longe. Hoje foi um dia de comemoração, hora de fortalecer a equipe. No dia seguinte, noite, após encerrar uma sessão de treinamento onde ele pessoalmente ensinou a Tsunade algumas técnicas para usar poderes de nível dos 6 caminhos, Mirai ouviu uma batida na porta. Mirai-sensei, você está ocupado? Reconhecendo a voz de Hinata Hyuga, Mirai abriu a porta e perguntou: Hinata, você não deveria estar descansando? O que te traz aqui? Hinata olhou para Tsunade, seu rosto corando levemente. Mirai-sensei, o novo filme da Yuki-nei-san está prestes a estrear. A Ino me pediu para ver se você gostaria de se juntar a nós. A Yuki que Hinata mencionou foi Yuki Fujikaze, Koyuki Kazahana. Ao longo dos anos, Yuki se tornou um nome conhecido. Toda vez que um de seus filmes era lançado, isso causava uma grande comoção. Mirai pensou por um momento e perguntou: é outro filme da série A Princesa Fugindo? Hinata assentiu. Isso mesmo.
A estreia é no teatro particular da nossa família. Tudo bem. Deixe-me tomar um banho rápido primeiro. Mirai concordou sem hesitar. Ele andava tão ocupado ultimamente que já fazia muito tempo que não via seus outros 2 discípulos. Suspiro. Minha gestão de tempo ainda precisa melhorar muito. Tenho um longo caminho a percorrer antes de me tornar um verdadeiro mestre em agendamento. Depois que Mirai saiu, Tsunade olhou para Hinata com curiosidade. Hinata, você não vai com eles? Hinata mostrou a língua e balançou a cabeça. Tsunade não conseguiu evitar uma risada impotente. Outras mulheres lutariam com unhas e dentes para manter seus homens só para si. No entanto, aqui suas próprias irmãs estavam constantemente ajudando novas mulheres a se juntarem à família. Nesse ritmo, até mesmo sua enorme propriedade pode começar a parecer um pouco apertada. Capítulo 412. Mirai chegou ao cinema e encontrou tudo completamente escuro lá dentro. Não que isso importasse para ele. A existência de luz ou não afetava sua visão. Ele caminhou direto até Yamanaka Ino e perguntou. Ino, o que fez você me convidar de repente para um filme? Ino parecia um pouco tímida. Ela abaixou a cabeça e disse suavemente. Mirai-sensei, é que, faz um tempo que não te vejo e senti sua falta. Enquanto falava, ela tirou um pequeno buquê e o colocou nas mãos de Mirai. Eu mesma arrumei essas flores. Mirai os levou ao nariz e inalou profundamente. Uma fragrância rica e agradável inundou seus sentidos. Ino, suas habilidades são impressionantes. Contanto que você goste deles, Mirai-sensei, disse Ino, sua voz quase um sussurro. Vendo sua expressão tímida, Mirai finalmente entendeu. Ele ainda não tinha planejado nada, mas a garotinha não conseguiu mais se conter. Era óbvio o motivo pelo qual ela o havia convidado ali esta noite. Ino, o que você está olhando? Mirai perguntou ao perceber que ela o olhava furtivamente. Sentindo-se estranha sob seu olhar, Ino se remexeu e disse. Nada. O filme vai começar, né? Vamos assistir. Embora Mirai entendesse como Ino se sentia, ele não tinha intenção de apressar as coisas. Uma garota que amava flores certamente apreciaria a sensação de cerimônia. Ele queria criar um encontro que deixasse belas lembranças para ambos. Enquanto as imagens passavam pela tela, a mente de Ino estava em caos total. Mais de uma vez, ela tentou reunir coragem para confessar seus sentimentos, mas todas as vezes as palavras ficavam presas em sua garganta. Ela ficou cada vez mais frustrada consigo mesma. Por que sou tão covarde? Por que não consigo simplesmente dizer, mas... E se ela confessasse e fosse rejeitada? Enquanto Ino mergulhava cada vez mais na ansiedade, uma mão quente agarrou gentilmente sua mão esquerda. A voz de Mirai, baixa e reconfortante, chegou aos seus ouvidos. Ino, concentre-se apenas no filme. Não pense demais. Por algum motivo, ouvir suas palavras a acalmou instantaneamente. Mirai-sensei. Ele já deve ter percebido como ela se sentia, certo? Ino finalmente voltou sua atenção para o filme, e seu coração ansioso gradualmente se acalmou. Mais de 2 horas depois, Mirai levou Ino para fora do teatro. Caminhando pelas ruas de Konoha, Ino sentiu seu coração transbordar de doçura. Agora ela tinha certeza. Mirai-sensei definitivamente entendia seus sentimentos. E como ele ainda segurava a mão dela, não havia necessidade de adivinhar como ele se sentia. Ino, vamos comer alguma coisa primeiro. Ino assentiu obedientemente. Certo, Mirai-sensei. Eu vou para onde você quiser. Sob a liderança de Mirai, os dois chegaram a um restaurante elegante e sofisticado. Lá dentro, as luzes eram fracas e velas tremeluziam suavemente sobre as mesas. Mirai-sensei, você planejou tudo isso? Mirai sorriu. Você gostou, Ino? Adorei. Ino disse ansiosamente, seu rosto se iluminando de alegria. A atmosfera era simplesmente perfeita. Ao ver Ino tão feliz, Mirai deu um pequeno suspiro de alívio. Parecia que ele estava certo. Ino era o tipo de garota que adoraria um jantar à luz de velas. Depois do jantar, Mirai levou Ino para uma caminhada pelas colinas tranquilas atrás da vila. Sob um céu cheio de estrelas, os únicos sons eram o suave murmúrio dos insetos e o leve perfume das flores na brisa. De pé no topo da rocha Okage, com vista para Konoha, Uchiha Mirai gentilmente puxou Ino para seus braços. Ino, a partir de hoje à noite, você será como Hinata, alguém que pertence somente a mim. A Ino adulta era, sem dúvidas, de uma beleza de tirar o fôlego. Até mesmo Uchiha Mirai achou difícil se conter. Sentindo seu olhar intenso, Ino corou intensamente e escondeu o rosto no peito dele. Mirai-sensei, ninguém vai nos ver aqui, certo? Mirai sussurrou, não se preocupe. Eu montei uma barreira. Podemos ver o lado de fora, mas ninguém pode nos ver. Sob a suave brisa noturna, a tímida flor em botão finalmente floresceu por completo. No dia seguinte, Yuga, Hinata e Kurotsushi chegaram à loja de sobremesas onde haviam combinado de encontrar Ino. Kurotsushi se inclinou e perguntou, Hinata, Mirai-sensei voltou para casa ontem à noite? Hinata balançou a cabeça, falando baixinho. Não tenho certeza. Só sei que ele foi ao cinema com a Ino. Ao ouvir isso, Kurotsushi ficou ainda mais impaciente. Ela estava morrendo de curiosidade para saber até onde as coisas tinham ido entre Ino e Mirai-sensei. À medida que os minutos passavam, Kurotsushi ficava cada vez mais ansiosa. Ela olhou para o relógio e finalmente resmungou. Ela está tão atrasada. Combinamos um horário e ela ainda não chegou? Hinata engoliu o último pedaço de sobremesa e disse casualmente. Eu também não sei. Garçom, traga-nos mais uma rodada. Tudo que está no cardápio, gritou Kurotsushi. Observando Hinata comer sem parar, Kurotsushi não pôde deixar de suspirar de inveja. Hinata, como você consegue comer tanto e ainda ser tão magra? Quem me dera ter o seu metabolismo. Hinata sorriu um pouco sem jeito. Na verdade, eu ganho peso. Ele simplesmente vai para os lugares certos. Kurotsushi olhou para o peito de Hinata, depois olhou para si mesma, quase caindo em lágrimas. A diferença entre as pessoas era cruel demais. Ela ficou completamente arrasada novamente. Nesse momento, a porta se abriu e Yamanaka Ino entrou.
Kurotsushi atacou imediatamente. Ino, por que demorou tanto? Ino mostrou a língua brincando. Eu estava muito cansado, dormi um pouco demais. Cansado? Os olhos de Kurotsushi brilharam. Detalhes. Desembucha. Ino lhe deu um leve tapa. Pare de brincar. Hinata se inclinou curiosamente. Ino, você se confessou para o Mirai-sensei? O que ele disse? Lembrando de tudo o que aconteceu na noite passada, um sorriso sonhador e feliz se espalhou pelo rosto de Ino. Hinata, somos iguais agora. Isso é incrível. Agora podemos todos viver juntos. Hinata comemorou alegremente. Então ela voltou seu olhar para Kurotsushi. Kurotsushi, resta apenas você. É melhor você trabalhar duro também. Kurotsushi se remexeu, sentindo-se culpado. É eu? Preciso pensar mais sobre isso. Comparada a Hinata e Ino, sua figura simplesmente não correspondia. Ela não tinha a mínima confiança de que Mirai-sensei algum dia gostasse dela. Ino a encorajou. Kurotsushi, você tem que acreditar em si mesma. O Mirai-sensei já elogiou suas pernas tantas vezes, não é? Ao ouvir isso, Kurotsushi olhou para as próprias pernas, mas ainda se sentiu insegura. Apenas um par de pernas. Isso seria suficiente para atrair um homem? Capítulo 413. Depois de um simples chá da tarde, Hinata Hyuga, Kurotsushi e Ino Yamanaka se separaram por um tempo. Kurotsushi voltou para sua residência sozinha, enquanto Hinata e Ino foram juntas ajudar na mudança. Dentro da floricultura, Ino já havia usado clones das sombras para embalar tudo. Como ela planejava levar apenas alguns itens pessoais e alguns bichinhos de pelúcia, havia apenas 5 malas no total. Com os olhares relutantes de Inoishi Yamanaka e Hino Yamanaka observando-os, Ino e Hinata carregaram a bagagem e partiram. No caminho, Ino disse, Hinata, acho que a Kurotsushi pareceu um pouco deprimida agora. Será que a gente consegue dar um jeito de ajudá-la? Hinata perguntou suavemente. Ino, você tem algo em mente? Ino sorriu. Vamos deixar Kurotsushi dizer que quer visitar Iwagakure, e então podemos pedir para Mirai-sensei ir com ela. Hinata pareceu hesitante. Mas, isso não tornaria nossas intenções um pouco óbvias demais? Ino bufou. O Mirai-sensei já sabe. Só precisamos dar uma desculpa a ele. Confie em mim, isso vai funcionar. Vendo a expressão confiante de Ino, eu sei como isso funciona, Hinata só conseguiu concordar. Ok, vamos seguir com seu plano. Enquanto conversavam, eles chegaram à propriedade de Mirai. Depois de mover a bagagem para seu novo quarto, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Ino. Depois de todos esses anos, seu sonho finalmente se tornou realidade. Enquanto ajudava Ino a desempacotar, Hinata disse, Sakura e Anabi também moram nesta propriedade. Depois do jantar, vamos nos reunir e conversar. Ino bufou. Morar no mesmo condomínio que a Sakura? Argue, que chato. Hinata só conseguia rir sem parar, sabendo que Ino e Sakura eram como duas inimigas de longa data. Depois que terminaram de desempacotar, Ino teve seu primeiro jantar na propriedade. Mesmo tendo se preparado mentalmente, Ino ainda ficou atordoada quando viu a enorme mesa cheia de mulheres sentadas de cada lado. Tantas mulheres! Como Mirai-sensei consegue sobreviver a isso? Mas suas preocupações desapareceram rapidamente. Sua primeira experiência participando de um dos encontros de formação de equipe de Mirai a deixou realmente impressionada. Se ela tivesse que resumir em 2 palavras, terrivelmente poderoso. No dia seguinte, Uchiha Mirai foi diretamente encontrar Kurotsushi. Ontem à noite Hinata e Ino mencionaram que Kurotsushi queria que ele a acompanhasse de volta para Iwagakure. Claro que ele não tinha motivo para recusar. As meninas eram tímidas por natureza. Elas sempre precisavam de uma desculpa para pedir ajuda. Ele entendeu. Não é preciso entrar em detalhes. O que importava era que durante a viagem de trem para Iwagakure, Uchiha Mirai finalmente pôde experimentar em primeira mão as famosas melhores pernas do mundo shinobi. Dizer que pernas que valem a pena brincar o ano inteiro não seria exagero. Na verdade, depois de apenas alguns dias de viagem, as pernas de Kurotsushi estavam praticamente gastas e lisas de tanto serem tocadas. Iwagakure. Onoki olhou para Mirai e Kurotsushi, com um sorriso gentil no rosto. Excelência, quanto tempo? Mirai riu baixinho. Onoki, como vai a vida com você? Onoki respondeu imediatamente. Excelência, tenho comido bem, dormido bem. Sinto-me 10 anos mais jovem. Iwagakure deve tudo o que temos hoje a você. Mirai não conseguiu evitar balançar a cabeça. Onoki, desde quando você aprendeu a bajular as pessoas? Ha. Onoki riu e acrescentou. Excelência, estou ficando velho demais. Não tenho mais a mesma força de antes. Não acha que já está na hora de encontrarmos um novo Tsuchikage? Depois de ouvir isso, Mirai assentiu pensativamente. Para ser justo, Pakura, Mabui e até Meiterumi também mencionaram que queriam se aposentar. Nem todo mundo era como Minato Namikaze, permanecer no cargo por muito tempo desgastava você de uma forma que as palavras não conseguem explicar. Agora que até Onoki estava pronto para renunciar, definitivamente era a hora de uma nova geração surgir. Pensando nisso, Mirai perguntou, Onoki, você tem alguém em mente? Onoki pensou por um momento e disse, Excelência e Deidara? Deidara? Mirai franziu a testa ligeiramente. Deidara era um maníaco por explosões, praticamente um terrorista ambulante em sua vida passada. Quando ele foi para Konogakakure com Kurotsushi, ele até aprendeu uma lição dolorosa com o próprio Mirai. Colocar um cara desses no comando? O Onoki estava brincando? Vendo a dúvida no rosto de Mirai, Onoki se apressou em explicar. Excelência, desde que estudou em Konogakakure, a personalidade de Deidara mudou muito. Ele está muito mais estável agora e até dominou a liberação de poeira. Ele é mais do que qualificado para ser Tsuchikage. Mirai levantou uma sobrancelha, intrigada. Certo, traga Deidara aqui. Eu mesmo julgarei. Sim, senhor. Onoki agiu rapidamente. Em poucos minutos, retornou com Deidara ao escritório do Tsuchikage. Olhando para o cabelo amarelo brilhante de Deidara, Mirai perguntou casualmente.
Deidara, você ainda está brincando com argila explosiva? Deidara sorriu levemente e respondeu. Excelência, ainda faço algumas coisinhas com argila explosiva, mas apenas como uma forma de passar o tempo. Desde que testemunhei a arte que você me mostrou, percebi que ninguém jamais poderia se igualar a você nesse caminho. Naquela época, eu era apenas uma criança tola. Sem a sua orientação, eu provavelmente teria trilhado um caminho sombrio. Ao ouvir Deidara falar com tanta calma e sinceridade, Mirai não conseguiu esconder seu choque. Ele nunca imaginou que Deidara pudesse mudar tanto. De um garoto imprudente e impetuoso a um jovem calmo e gracioso. Mas isso foi uma coisa boa. Na história original, Deidara, o ninja desaparecido de Vagakuri, morreu jovem nas mãos de Sasuke Uchiha. Mirai realmente sentiu arrependimento pelo destino de Deidara naquela época. Ele era o discípulo pessoal do Tsuchikage, um claro herdeiro da vila. E no entanto, ele caiu de forma tão trágica. De todos os alunos dos Kage, Deidara provavelmente teve o pior fim. Mas agora, graças à intervenção de Mirai, Deidara tomou um caminho completamente diferente da história original. Não foi nada ruim. Após uma breve avaliação da capacidade de Deidara de lidar com assuntos políticos, Uchiha Mirai concordou com o pedido de Onoki. A partir daquele momento, Deidara se tornou oficialmente o quarto Tsuchikage de Vagakuri. E Onoki, que passou a vida inteira trabalhando incansavelmente por sua aldeia, finalmente pôde desfrutar de uma merecida aposentadoria. Capítulo 414. Depois de decidir nomear Deidara como quarto Tsuchikage, Mirai e Kurotsuchi vagaram juntos por Iwagakuri sob a liderança de Deidara. Comparado a antes, Iwagakuri parecia quase uma vila completamente reconstruída. Enormes esculturas de pedra estavam por toda parte, combinando perfeitamente com o terreno acidentado da vila, transmitindo uma sensação avassaladora de grandeza trágica. Deidara apresentou-se orgulhosamente. A maioria dessas esculturas foi ideia minha. Mesmo que não consigam capturar o brilho de uma explosão, elas ainda podem ficar gravadas no coração das pessoas para sempre. Muitas pessoas vêm a Iwagakuri só para vê-los. Eles são muito populares. Ao ouvir isso, Mirai riu baixinho. Deidara, você realmente desistiu das suas antigas atividades artísticas, hein? Deidara balançou a cabeça e explicou. A arte não precisa se limitar a uma única forma. Contanto que eu consiga expressar o que está no meu coração, isso é suficiente para mim. Olhando para o Deidara mais calmo, Uchiha Mirai assentiu silenciosamente. Esse cara realmente mudou muito. Talvez nem o próprio Deidara soubesse dizer se, naquela época, ele estava realmente se dedicando à arte, ou se era apenas um garoto rebelde tentando teimosamente ganhar reconhecimento à sua maneira. Eles acabaram ficando em Iwagakuri por cerca de um mês antes de Mirai finalmente levar Kurotsuchi de volta para Konoha. Quanto a Iwagakuri, ele se sentiu perfeitamente à vontade deixando-o nas mãos de Deidara. Após retornar a Konoha, Mirai encontrou Tsunade jogando Mahjong com Konan, Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina. Quando Tsunade viu Mirai se aproximando, ela não pôde deixar de exclamar animadamente. Mirai, esse jogo de Mahjong que você inventou é incrível. Não me canso dele. Uchiha Mirai notou que Tsunade tinha uma pilha enorme de moedas de ouro ao lado dela. Por alguma razão, apesar de sua péssima sorte em jogos de azar, Tsunade parecia ter uma sorte incrível ao jogar Mahjong. Depois de observá-los por um tempo, Mirai rapidamente perdeu o interesse. Ele simplesmente não gostava desse tipo de coisa. Se tivesse tempo livre, preferia pescar a jogar jogos de tabuleiro. Tsunade, onde estão Kurenai e Rin? Eles deveriam estar na sala jogando. Após receber a resposta, Mirai foi em direção à sala de estar. Lá, ele encontrou Kurenai Yui, Rin Nohara e alguns outros, cada um segurando um controle, entretidos em um jogo de corrida multijogador. Todos estavam tão concentrados que nem perceberam Mirai entrando. Mirai pigarreou, finalmente chamando a atenção deles. Quando viram, Kurenai alegremente o convidou. Querido, quer se juntar a nós? Uchiha Mirai balançou a cabeça. Não, obrigado. Não estou realmente interessado. A maioria desses jogos eram aqueles sobre os quais ele havia contado. Em sua vida passada, ele já os havia jogado inúmeras vezes. Embora algumas das histórias tenham sido ligeiramente alteradas aqui, não foi o suficiente para reacender seu interesse novamente. Ao vê-lo recusar, Kurenai fez beicinho e disse, Tiki, você é um homem tão velho, totalmente fora de sintonia com os tempos. Com isso, Yuga Uzuki, Guren, Rin Nohara e os outros não conseguiram conter o riso. Anko Mitarashi até interrompeu. É isso mesmo, senpai idiota. Você não pode agir como um fóssil velho, você precisa manter um espírito jovem. Mirai não conseguiu evitar rir de exasperação. Nunca em sua vida ele pensou que viveria para ouvir ser chamado de velho fóssil. Vocês meninas só acham isso interessante porque não viram nada realmente bom. Curiosa, Rin Nohara perguntou. Mirai, você quer dizer que já jogou jogos ainda melhores? Uchiha Mirai soltou um leve bufo. Claro. Anko respondeu rapidamente. Seu idiota, senpai, eu não acredito. Esses jogos são de última geração, sabia? Você só está dizendo isso para salvar a cara. Mirai lançou um olhar para Anko e disse categoricamente, se você quiser tentar, posso te mostrar agora mesmo. Kurenai imediatamente bateu palmas animadamente. Querida, nós queremos brincar. Como seu amigo de infância, Kurenai tinha absoluta confiança em Mirai. Se Mirai disse que tinha algo mais divertido, então definitivamente tinha. Vendo os olhares ansiosos em todos os rostos, Uchiha Mirai sorriu levemente. Tudo bem então, vamos lhe proporcionar uma experiência realmente imersiva. No momento em que ele terminou de falar, ele puxou todos para um mundo de genjutsu. Este mundo ilusório era baseado no jogo de corrida que eles estavam jogando, mas dentro dele, eles podiam experimentar a emoção de dirigir em primeira mão. Uau! Este é o mundo do jogo. Parece tão real, é como o mundo real.
Não é à toa que a Mirai disse que a outra versão era chata. Eu não sabia que jogos podiam ser assim. Ao ver suas expressões de surpresa, Mirai bufou levemente. Com sua força atual, criar um mundo virtual de imersão total foi brincadeira de criança. Se você vai jogar um jogo, você deve sentir como se estivesse realmente dentro dele. Depois de se familiarizarem com os controles, as meninas rapidamente entraram no jogo. Enquanto isso, Mirai caminhou silenciosamente até Anko. Anko, você não acabou de me chamar de fóssil velho? Ao ver o brilho perigoso nos olhos de Mirai, Anko imediatamente ficou cautelosa. O que, senpai idiota? Você não está realmente bravo, está? Uchiha Mirai sorriu e balançou a cabeça. Não estou bravo. Mas já que você continua me chamando de senpai idiota, eu não deveria pelo menos agir como tal. Ao ouvir isso, Anko instintivamente cruzou os braços sobre o peito. Idiota, quero dizer, Uchiha Mirai, é melhor você não fazer nada estranho. Embora ela tivesse secretamente fantasiado inúmeras vezes sobre cenários como esse no meio da noite, agora que estava realmente acontecendo, Anko não pôde deixar de hesitar. Mirai agarrou seu pulso e seu sorriso ficou um pouco mais frio. Este mundo está sob meu completo controle. Mesmo que você grite até a sua voz falhar, ninguém vai te ouvir. Diante do olhar intenso de Mirai, Anko finalmente desistiu de resistir. Ela murmurou para si mesma, tentando se convencer. Tanto faz. É só um mundo de ilusão. Não conta mesmo. Ao ouvir isso, Mirai sorriu e se inclinou. Anko, tudo o que acontece neste mundo será refletido na realidade também. Anko abaixou a cabeça e fechou os olhos com força. Idiota senpai, você é um sujeito muito mau. Capítulo 415. 10 anos. Sob o governo de Uchiha Mirai, o mundo Shinobi passou por uma transformação completa. Só a população cresceu quase 10 vezes. O número de Shinobi capazes de refinar chakra também disparou para cerca de 10 milhões. Mirai havia deixado uma marca em cada um deles. Se quisesse, poderia coletar uma quantidade de chakra equivalente a um 10 caudas inteiro todos os dias. Claro, devido às limitações dos materiais de armazenamento de chakra, ele só conseguiu elevar um pouco mais de 20 pessoas ao nível dos 6 caminhos. Além disso, como as pessoas comuns só tinham acesso a técnicas de refinamento de chakra e métodos de cultivo espiritual, mesmo quando extraíam chakra, isso apenas fortalecia seus corpos e mentes. O aumento no número de Shinobi não levou a um aumento na criminalidade em todo o mundo. Ao longo desses 10 anos, a tecnologia avançou rapidamente, melhorando drasticamente a vida cotidiana. Aviões, automóveis, navios, computadores. Além das armas de fogo, a tecnologia do mundo Shinobi agora ultrapassava até mesmo a terra que existia nas memórias de Mirai. Poderíamos dizer com sinceridade que o mundo Shinobi de hoje estava florescendo, um jardim de inúmeras flores desabrochando. E no coração de todos, Mirai se tornou um símbolo de fé absoluta. Quanto ao próprio Mirai, ele estava aproveitando um capítulo verdadeiramente feliz de sua vida. Sem derramamento de sangue. Sem intrigas. Ele fazia o que bem entendia, cercado por uma multidão de belas esposas. Era bom demais para ser verdade. Konogakakuri. Dentro de sua propriedade, Uchiha Mirai estava sentado de pernas cruzadas em seu quarto. Painel. Ao seu suave murmúrio, um painel azul translúcido apareceu instantaneamente diante de seus olhos. Nome: Uchiha Mirai. Olhando para o painel do sistema, os cantos dos lábios de Mirai se curvaram em um pequeno sorriso. Graças aos avanços e à expansão da tecnologia de clonagem, a produção mensal de clones dobrou, de 6 mil a 12 mil. Ao longo de 10 anos, Mirai acumulou mais de 1,4 milhão de pontos de atributo por meio de seus clones. Seu físico, poder espiritual e chakra aumentaram em 480 mil pontos cada. Embora os números brutos não tenham dobrado em comparação a uma década atrás, o poder real de Mirai havia se multiplicado várias vezes. Afinal, quanto mais se avança, maiores são as melhorias que um único ponto pode trazer. Mesmo que Otsutsuki Shibai esteja desesperadamente colhendo frutos de chakra, não há como ele igualar meu ritmo atual de crescimento. Essa é a beleza da alocação de pontos. Com uma risada baixa, Mirai fechou o painel do sistema. Com sua força aumentando constantemente, ele não se preocupava mais com Otsutsuki Shibai. Ele simplesmente não conseguia acreditar que o chamado Deus Otsutsuki seria mais forte do que ele era agora. Dito isso, Mirai também não planejava invadir imediatamente o domínio do clã Otsutsuki. Talvez fosse algo gravado em seus ossos, mas ele sempre sentiu que ainda podia acumular um pouquinho mais de força. Com uma trapaça imparável e uma mentalidade cautelosa, como ele poderia perder? Enquanto Mirai estava perdida em pensamentos, uma voz chamou do lado de fora da porta. Mirai, você está aí? Estou aqui. Entre. Conan entrou, seu rosto tão sereno e bonito como sempre. Nem sua aparência nem sua figura mudaram nem um pouco. Apenas um leve traço de maturidade entre suas sobrancelhas indicava a passagem do tempo. Fora isso, ela parecia exatamente a mulher que Mirai conhecera mais de uma década atrás. O que houve, Conan? Conan ergueu a lancheira em suas mãos. Você esqueceu de comer de novo. Tsunade me pediu para trazer isso para você. Coçando a cabeça, Mirai deu um sorriso sem graça. Tudo bem. Pular uma refeição não vai fazer mal. Conan estufou levemente as bochechas em protesto. Você é quem insiste que comer é essencial para permanecer humano. E no entanto, é você quem sempre esquece. Olha só você emagreceu. Ao ouvir isso, Mirai não conseguiu evitar rir e participar da brincadeira. Ter tanto poder e ainda parecer só pele e osso, isso é justo. Ugh, você é impossível. Conan deu um leve toque em seu ombro e então tirou um pergaminho de suas vestes. Sasuke parece ter encontrado vestígios do clã Otsutsuki. Dê uma olhada. Ah? Mirai olhou de relance para o pergaminho. Entendido. Sua atitude indiferente fez Conan franzir a testa ligeiramente. Ela fez beicinho e o repreendeu.
Mirai, como você consegue ficar tão relaxada? Estamos falando do clã Otsutsuki. Puxando Conan para seus braços, Mirai disse calmamente. E daí se é o Otsutsuki? Enquanto eu estiver aqui, ninguém poderá perturbar o mundo shinobi. Se eu realmente quisesse, aqueles poucos Otsutsuki nem conseguiriam escapar da minha detecção. Conan piscou curioso. Mirai, você já o sentiu? Mirai assentiu levemente, sem confirmar nem negar completamente. Com sua força atual, como os Otsutsuki que desceram a este mundo poderiam escapar de sua percepção? A única razão pela qual ele não agiu foi porque pensou que poderia ser uma boa oportunidade para seu povo receber algum treinamento no mundo real. Chega disso, vamos nos concentrar em algo mais importante. As bochechas de Conan ficaram rosadas. Que coisa importante? Mirai deu um sorriso travesso. O que você acha? Conan agarrou sua mão errante e após um momento de hesitação, perguntou de repente. Mirai, posso te perguntar uma coisa? Ele assentiu. Vá em frente. Bem, Ao ver sua hesitação, Mirai ficou ainda mais curiosa. Conan, o que foi? É só dizer. Mas você tem que prometer que não vai ficar bravo. Mirai riu. Eu juro. Não vou ficar brava. Conan mordeu o lábio, inclinou-se perto do ouvido dele e sussurrou. Mirai, por quê? Porque nenhum de nós pode ter filhos. É porque. Não é isso, absolutamente. Mirai a interrompeu com firmeza, cortando suas dúvidas antes que elas se enraizassem. Não há nada de errado com meu corpo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Ei, eu nem terminei. Conan reclamou. Eu sei o que você ia dizer, respondeu Mirai calmamente. Mas posso te dizer claramente, as coisas não são como você pensa. Então por que nenhuma de nós está grávida? Conan insistiu. Uma coisa é uma ou duas de nós terem problemas, mas todas nós. Não é normal, né? Como ela já havia tocado no assunto, Conan decidiu que não havia motivo para se conter. Ao longo dos anos, ela e os outros discutiram isso secretamente mais de uma vez. Mas como tinham medo de chatear Mirai, sempre se mantiveram em silêncio. Agora que a questão estava clara, ela queria uma resposta direta. Se houvesse um problema, eles não tinham medo de enfrentá-lo, mas precisavam saber. Uchiha Mirai ficou brevemente sem palavras. Ele não esperava que suas mulheres estivessem pensando nisso. Mas por outro lado fazia sentido. Depois de todos esses anos sem uma única gravidez, era natural que as dúvidas surgissem. Depois de pensar um momento, Mirai explicou. Na verdade, isso foi intencional da minha parte. Ainda não estou pronto para receber uma nova vida no mundo. Além disso, o mundo shinobi ainda está sob a ameaça do clã Otsutsuki. Quero eliminar completamente esse perigo antes de começarmos a pensar em ter filhos. Uchiha Mirai já havia alcançado a imortalidade, assim como as mulheres que o seguiram. Se tivessem filhos, inúmeras perguntas surgiriam. A criança também deve receber a imortalidade? E os descendentes da criança? Ele permitiria que todas as suas gerações futuras vivessem para sempre? Caso contrário, ele teria que vê-los envelhecer e morrer repetidas vezes, deixando apenas memórias. Mesmo que ele pudesse suportar isso, suas mulheres conseguiriam? Mirai ainda não havia descoberto como queria encarar a jornada interminável da vida que o aguardava. Então, por enquanto, não tinha planos de trazer um filho ao mundo. Ao contrário dos casais sem filhos de sua vida anterior, que mais tarde poderiam se arrepender de sua escolha com a idade, Mirai teve tempo infinito para pensar no assunto. Em sua vida infinita não houve pressa, nem medo de arrependimento. Diante disso, ele decidiu que era melhor não se precipitar. Depois que ele explicou brevemente suas preocupações, Conan ficou sem palavras. Emocionalmente, todos queriam ter um filho de Mirai. Mas as questões que ele levantou eram coisas nas quais eles nunca tinham sequer pensado. Mesmo agora, só a ideia de possivelmente ficar separada do filho para sempre fazia o coração de Conan doer. Entendo, Mirai. Vou falar com os outros, disse ela suavemente. Ela jogou os braços ao redor dele, enterrando o rosto em seu peito. Conhecer um homem tão forte e atencioso foi a maior bênção de sua vida. Conan, Mirai murmurou. Podemos começar agora? Gug, sério? Conan gemeu, olhando para ele. Estou tendo um momento emocionante aqui, e é isso que você diz? Mas podemos? Ele perguntou novamente, lançando-lhe aquele olhar descarado. Conan suspirou profundamente. Sinceramente, não tem como negociar com você. Terra dos vegetais. Duas figuras flutuavam silenciosamente sobre a cidade. Uma alta e corpulenta, a outra esguia e exalando um ar sinistro. A figura menor e mais andrógena zombou. Kishiki, acho que podemos confirmar. Este é o planeta que Otsutsuki Ishiki e Otsutsuki Kaguya descobriram há muito tempo. Pensar que poderia se desenvolver tanto. O homem corpulento Kinshiki assentiu. Lord Momoshiki, Ishiki e Kaguya estão sem contato com o planeta natal há muito tempo. É bem provável que algo tenha acontecido com eles aqui. Devemos proceder com cautela. Ao ouvir a preocupação de Kinshiki, Momoshiki não conseguiu evitar rir, levando a mão à testa divertido. Hahaha. Kinshiki, você está realmente preocupado que essas formigas humildes possam representar uma ameaça para nós? Talvez o planeta ainda não tenha sido drenado, mas isso não importa agora. Vamos apenas coletar todo o chakra e então usar a semente da árvore divina para drenar toda a energia deste mundo. Um planeta próspero como este deve ser mais do que suficiente para que eu ascenda a um novo nível de poder. Com isso, Momoshiki começou a descer em direção ao chão, e Kinshiki o seguiu de perto. Como subordinado, Kinshiki não tinha escolha a não ser obedecer a todos os comandos de Momoshiki. Enquanto os dois desciam gradualmente, os shinobi que guardavam a capital os avistaram. Ao ver dois estranhos com roupas estranhas flutuando no ar, os shinobi imediatamente levantaram a guarda. Quem é você? Um deles gritou. Momoshiki deu um sorriso frio. Kinshiki. Matius. Sim, meu senhor.
Kinshiki estendeu a mão para o ar e num piscar de olhos, um enorme machado de batalha, brilhando com uma luz vermelha intensa, materializou-se em sua mão. No instante seguinte, a figura de Kinshiki desapareceu. Nada bom, gritou um dos guardas, mas antes que ele pudesse reagir, foi cortado em dois. Contra Kinshiki, os guardas da Terra dos Vegetais não tiveram chance. Senhor Kikunojo, o inimigo é muito forte. Não podemos vencê-lo. O homem que eles chamavam de Kikunojo respondeu em voz baixa e firme. Mande o sinalizador. Vou tentar acabar com ele. Como capitão da guarda, Kikunojo tomou sua decisão instantaneamente. Aquele homem menor, era claramente ele quem dava ordens. Se ele pudesse capturá-lo talvez, só talvez, o bruto hesitaria. Sem hesitar, Kikunojo usou a técnica de cintilação corporal e apareceu atrás de Momoshiki. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Com uma rápida série de sinais de mão, Kikunojo lançou uma enorme bola de fogo que rugiu direto em Momoshiki. Momoshiki apenas sorriu. Então esse é o limite do poder desses seres inferiores? Levantando a mão direita, ele revelou o Rinnegan vermelho incrustado em sua palma. Em um instante, a enorme bola de fogo foi completamente absorvida. Sem pausa, Momoshiki flutuou mais alto no céu, levantando o outro braço. Deixe-me mostrar a você como é o verdadeiro poder. Uma bola de fogo colossal, com centenas de metros de diâmetro, materializou-se do nada. O calor que emanava dela elevou instantaneamente a temperatura. Os shinobi abaixo olharam em choque enquanto Momoshiki, com um movimento de mão, lançava a massa em chamas em direção ao chão. Morram, seus insetos inúteis, ele zombou, seu rosto se contorcendo em um sorriso cruel. Massacrar os nativos de mundos inferiores sempre foi um dos seus passatempos favoritos. Capítulo 417. Otsutsuki Kinshiki exibia um sorriso torto, como se já pudesse ver aqueles nativos insolentes sendo reduzidos a cinzas sob as chamas. O desespero estava gravado nos rostos de Kikunojo e dos outros. Eles conseguiam sentir o calor escaldante que emanava da bola de fogo que se aproximava. Era tão enorme que simplesmente não havia para onde correr. Caramba! Quem diabos eram esses dois que apareceram de repente do nada? Quando todos estavam se entregando ao desespero, uma flecha roxa escura disparou pelo céu de uma distância incrível. No instante seguinte, a enorme bola de fogo, abrangendo centenas de metros, foi destruída no ar pela flecha. Pequenas faíscas caíram sobre seus rostos, mas Kikunojo e os outros estavam atordoados demais para reagir. Todos eles tinham a mesma expressão, a de quem mal conseguiu sobreviver a um encontro com a morte. Eles foram salvos. Otsutsuki Momoshiki franziu a testa levemente, virando o olhar na direção de onde a flecha tinha vindo. Uma figura colossal e demoníaca com centenas de metros de altura, com enormes asas abertas, voava em direção a eles. Momoshiki-sama, tenha cuidado, Kinshiki alertou, colocando-se protetoramente na frente dele com uma expressão séria. Mas Momoshiki latiu impacientemente. Você acha que eu teria medo dessas criaturas inferiores? Saiam da minha frente. Kinshiki recuou relutantemente para trás dele, mas permaneceu em alerta máximo, pronto para entrar em ação a qualquer momento. Momentos depois, a imponente figura demoníaca desceu diante deles. Olhos brancos. Uchiha Sasuke murmurou baixinho, franzindo a testa levemente. Você é do clã Otsutsuki. Tanto Momoshiki quanto Kinshiki pareceram um pouco surpresos. Você conhece o clã Otsutsuki? Sasuke não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, um feroz espírito de luta iluminou seus olhos. Ha 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 ha. Finalmente te encontrei. Então ele se virou e gritou para Kikunojo e os outros abaixo. Para trás. Deixe isso comigo. E eu também. Um clarão dourado apareceu, e Uzumaki Naruto se materializou ao lado de Sasuke. Sasuke, não cheguei muito atrasado, cheguei? Sasuke bufou friamente. Tique, você de novo. Eu simplesmente não consigo me livrar de você. Naruto resmungou. O que isso quer dizer? Você tem algum problema comigo? Você está perguntando mesmo já sabendo, idiota, disse Sasuke friamente. Seu desgraçado, diga isso de novo. Idiota. Kugi, tudo bem, tanto faz. Temos problemas maiores agora. Vou deixar você em paz, por enquanto. As bocas de Momoshiki e Kinshiki se contraíram incontrolavelmente. Vocês pirralhos, sabem que tem um inimigo sério bem na sua frente, certo? Sentindo-se completamente insultado, Momoshiki tirou algumas pílulas de chakra do bolso e as engoliu. Então levantou o braço acima da cabeça, reunindo uma enorme esfera negra de energia. Com um aceno de mão, uma saraivada de vários ninjutsus caiu sobre o Susanoo de Sasuke. Bum, bum, bum. Explosões abalaram a área uma após a outra, e o próprio chão tremeu sob a força. Os olhos de Sasuke ardiam de poder, seu Sharingan girava furiosamente enquanto ele controlava o Susanoo, avançando direto em direção a Momoshiki. Vendo isso, Kinshiki agarrou sua arma com força e deu um passo à frente para interceptar. Seu oponente sou eu. Os olhos de Naruto agora exibiam as distintas marcas vermelhas do modo sábio, suas pupilas se transformando em linhas estreitas enquanto ele aparecia instantaneamente na frente de Kinshiki. Bang! Seus punhos colidiram e Naruto e Kinshiki foram lançados para trás no ar. No ar, a figura de Naruto desapareceu novamente. Rápido! E seu taijutsu também é forte, murmurou Kinshiki franzindo a testa ainda mais. Realmente existem coisas estranhas escondidas neste planeta. Agora não é hora de se distrair, a voz de Naruto soou enquanto ele se lançava em outro ataque corpo a corpo. Kinshiki grunhiu de aborrecimento. Como um membro orgulhoso do clã Otsutsuki, ele não iria recuar. Seus movimentos eram tão rápidos que olhos comuns não conseguiam acompanhá-los. Após uma série de trocas, Naruto lançou um soco direto no rosto de Kinshiki. Kinshiki inclinou levemente a cabeça, desviando por pouco do ataque. Vendo a postura aberta de Naruto, Kinshiki sorriu friamente. A vitória foi dele. Ou assim ele pensou.
No momento em que ele estava prestes a contra-atacar, uma força avassaladora o atingiu no rosto, como se tivesse sido atingido por uma marreta. Kinshiki foi arremessado para longe. Estrondo. Ele caiu no chão, deixando uma enorme cratera para trás. Tosse, tosse. Kinshiki limpou o sangue do canto da boca, seu olhar cheio de choque e confusão. O que diabos aconteceu? Ele tinha certeza de que havia se esquivado do soco. Enquanto isso, Naruto parecia um pouco decepcionado. Tique, pensei que seria um nocaute com apenas um golpe. Você é mais forte do que parece. Agora mesmo, no modo sábio, ele combinou Komichi Sapo com uma força monstruosa para acertar um golpe com força total no rosto de Kinshiki. A princípio, ele achou que conseguiria quebrar o pescoço com um golpe só. Mesmo assim, o sujeito continuou pulando. Mas não importava. O que ele precisava fazer já estava feito. Ao ver Kinshiki avançando em sua direção novamente, o corpo de Naruto desapareceu de repente sem deixar vestígios. Aquilo era ninjutsu de espaço-tempo? Kinshiki franziu a testa, incapaz de sentir a presença de Naruto. Voltou a atenção para a batalha aérea entre Momoshiki e Sasuke. Impulsionado pelas pílulas de chakra, Momoshiki lançou ataques implacáveis. Mas a defesa do Susanoo era incrivelmente sólida, bloqueando tudo. Droga! Suas criaturas imundas e miseráveis, morram logo. A frustração de Momoshiki aumentou. Ele não esperava desperdiçar tantas pílulas de chakra lutando contra um mero nativo. Mais cedo ou mais tarde, ele jurou que iria drenar esse inseto irritante. Vendo Momoshiki perdendo a paciência, Kinshiki se preparou para ajudar. Mas no momento em que ele se moveu, a figura de Naruto reapareceu bem ao lado dele. Rasengan. Estrondo. Kinshiki foi arremessado para longe mais uma vez. Ele tentou contra-atacar, mas a aura de Naruto desapareceu mais uma vez. Malditas pragas. Kinshiki xingou com fúria. Através de seus confrontos anteriores, ele já havia avaliado a força de Naruto. Forte, mas não imbatível. Se eles lutassem de frente, Kinshiki estava confiante de que acabaria vencendo. Mas Naruto continuou usando aquele maldito ninjutsu de espaço-tempo, atingindo-o quando ele menos esperava e desaparecendo imediatamente depois. Isso significava que Kinshiki tinha que ficar em alerta máximo o tempo todo, sem nunca conseguir relaxar, mesmo que Naruto provavelmente estivesse deitado em algum lugar dormindo profundamente. Foi humilhante. Completamente humilhante. Como esse mundo pode produzir estilos de luta tão descarados? Capítulo 418. Com a interferência de Naruto Uzumaki, Kinshiki Otsutsuki não teve escolha a não ser ficar em alerta máximo contra ataques furtivos. Ajudar Kinshiki agora era impossível. No céu, o coração de Sasuke Uchiha tremeu levemente. Ele pensou que com sua força atual, lidar com apenas 2 membros do clã Otsutsuki não seria problema. Mas ele não esperava que enfrentar apenas um deles já o levaria ao limite. O chakra do seu oponente parecia infinito, uma torrente incessante. Depois de uma batalha tão longa, a capacidade visual de Sasuke estava quase esgotada, e todo seu corpo estava atormentado pela dor. Tenho que recuar. Controlando seu Susanoo, Sasuke recuou rapidamente. Tentando correr? Eu vou te matar. Percebendo a tentativa de fuga de Sasuke, Momoshiki Otsutsuki imediatamente tomou mais algumas pílulas de chakra e se preparou para persegui-lo. Mas no momento seguinte, a figura de Naruto apareceu bem ao lado de Sasuke. Com isso, o Susanoo gigante se dissipou, e os dois desapareceram sem deixar vestígios. Seus desgraçados. Momoshiki cerrou os punhos em fúria. Uma mera forma de vida inferior o forçou a queimar tantas pílulas de chakra preciosas, e ainda assim conseguiu escapar. A humilhação fez Momoshiki sentir como se seu peito fosse explodir. As pílulas de chakra eram incrivelmente valiosas. Quando ele estava prestes a atacar Kinshiki por não lidar com Naruto corretamente, ele percebeu algo estranho. Kinshiki, o que é isso na sua cara? Ao ouvir isso, Kinshiki olhou para seu reflexo na arma e viu uma marca estranha em seu rosto. Franzindo a testa, ele murmurou. Aquele cara deve ter usado isso para ativar seu ninjutsu de espaço-tempo. Ele tentou limpar, mas a marca não saiu. Com um bufo frio, Kinshiki conjurou uma adaga e, sem hesitar, cortou um pedaço do próprio rosto, queimando-o até as cinzas imediatamente depois. Vendo isso, Momoshiki jogou-lhe uma pílula de chakra. Aqui, pegue. Rangendo os dentes, Kinshiki respondeu. Senhor Momoshiki, eu não preciso disso. A voz de Momoshiki ficou gélida. Eu disse para pegar. Ainda preciso da sua ajuda. Após um momento de hesitação, Kinshiki engoliu a pílula. Em segundos, o ferimento em seu rosto sarou visivelmente, voltando ao normal. Senhor Momoshiki, disse Kinshiki seriamente, não há como o desaparecimento de Ishiki Otsutsuki e Kaguya Otsutsuki ser tão simples quanto parece. Este planeta é diferente de qualquer outro que já encontramos. Ao ouvir isso, Momoshiki bufou levemente. Eu sei. Primeiro, vamos capturar alguns moradores locais e descobrir o que está acontecendo. Após a batalha anterior, Momoshiki abandonou seu plano original de simplesmente destruir o mundo Shinobi de uma vez. Ele precisava descobrir quantas potências nativas como essas duas existiam neste planeta. Com a decisão tomada, as duas figuras desapareceram no ar. Konoha. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha apareceram de repente na sala de estar, assustando Kushina Uzumaki, Tsunade e os outros que estavam alegremente jogando mahjong. Kushina piscou surpresa. Naruto, Sasuke, vocês dois brigaram de novo? Por que esse olhar abatido? Esses dois eram realmente desesperados. Quase 30 anos e nenhum dos dois ainda tinha uma namorada. Em vez disso, continuavam correndo por aí como crianças se metendo em encrenca. Sasuke zombou friamente. Como se eu fosse perder meu tempo brigando com ele. Naruto tomou um gole de água e disse em voz baixa. Encontramos alguns membros do clã Otsutsuki. Começamos uma briga. Clã Otsutsuki? Ao ouvir as palavras de Naruto, Kushina, Tsunade e Mikoto Uchiha ofegaram em uníssono.
Explique direito. O que aconteceu? Vendo o choque de todos, Naruto relatou o encontro com Kinshiki e Momoshiki Otsutsuki. Um deles é especialista em Taijutsu, o outro em Ninjutsu. De qualquer forma, Sasuke e eu juntos ainda não conseguimos derrotá-los. Sasuke o corrigiu imediatamente, foi uma retirada estratégica. Naruto o ignorou franzindo a testa de repente. A marca do deus voador do trovão que deixei neles parece ter sido apagada. Tsunade perguntou de repente, onde exatamente você encontrou esses Otsutsuki? A terra dos vegetais, respondeu Naruto, curioso. Por quê? Tsunade se levantou de um salto com uma expressão séria. Estou indo para lá agora. Mikoto, vá avisar Mirai. Mikoto assentiu. Entendido. Sem perder um segundo, Tsunade ativou Yomotsu Irazaka e desapareceu. O rei da terra dos vegetais certa vez a ajudou enormemente, até mesmo pagando suas enormes dívidas de jogo. Ela não podia deixar que nada acontecesse aos descendentes daquele amigo. Observando a partida apressada de Tsunade, Mikoto e os outros também correram em direção à propriedade de Uchiha Mirai. Então você está dizendo que aqueles dois Otsutsuki apareceram na terra dos vegetais, e Tsunade já foi para lá sozinha? Uchiha Mirai perguntou, seus olhos afiados examinando o grupo reunido. Sasuke assentiu imediatamente. Isso mesmo, Lorde Mirai. Temos que agir rápido. Mirai deu um leve sorriso. Relaxa. Essas duas não são o suficiente para ameaçar Tsunade. Com base no desempenho de Momoshiki e Kinshiki em Boruto, a força deles mal chegou ao nível de meio passo dos 6 caminhos, na melhor das hipóteses. Tsunade, no entanto, era uma autêntica potência do nível dos 6 caminhos. Até Naruto e Sasuke conseguiram enfrentá-los de igual para igual. Não havia como representarem uma ameaça séria para Tsunade. Ainda assim, brincar um pouco com Momoshiki e Kinshiki parecia divertido. Isso acrescentaria um pouco de tempero à sua vida, que de outra forma seria entediante. Pensando nisso, Mirai abriu um portal espacial. Quem quiser vir, siga-me. Vamos ver do que esses chamados Otsutsuki realmente são feitos. Com isso, Mirai entrou no portal e desapareceu. Os olhos de Sasuke brilharam de excitação. Como esperado do Lorde Mirai, muito legal. Esse era exatamente o tipo de homem que ele aspirava a ser. Sem hesitar, Mikoto, Naruto, Sasuke e os outros o seguiram. Kaguya Otsutsuki hesitou por um momento, então entrou no portal também. Ela também queria ver quanta força o clã havia enviado atrás dela. Capítulo 419. Terra dos Vegetais. Kikunojo voltou correndo para o palácio, relatando urgentemente a Rainha Aruna. Lady Aruna, a terra dos vegetais está sob ataque. Estou aqui para escoltá-la até um lugar seguro. Aruna se levantou surpresa e perguntou, o que está acontecendo? Explique claramente. Kikunojo respondeu rapidamente, 2 homens com trajes estranhos apareceram hoje. Eles são incrivelmente poderosos. Mal os descobrimos e eles lançaram um ataque contra nós. 2 ninjas de Konoha intervieram para ajudar, mas não temos certeza se eles conseguirão conter o inimigo. Já alertamos a guarnição da Nação Divina, mas, para sua segurança, por favor, primeiro precisamos levá-lo para algum lugar seguro. Ao ouvir isso, Aruna soltou um bufo frio. Desde que a terra dos vegetais se submeteu à Nação Divina, somos parte dela. Sua Majestade, o Imperador, confiou em mim para continuar governando esta região. Como eu poderia virar as costas e fugir? Vamos sair e enfrentá-los juntos. Mesmo que morramos em batalha, não podemos trair as expectativas do Imperador. Kikunojo e os outros ficaram vermelhos de vergonha ao ouvir suas palavras. O primeiro instinto deles ao enfrentar um inimigo poderoso foi se salvar e pedir ajuda, enquanto Lady Aruna estava pronta para se sacrificar sem hesitar. Comparados a ela, eles realmente se sentiam patéticos. Kikunojo se endireitou imediatamente. Lady Aruna, então vamos apoiar nossas forças agora mesmo. Assim que ele terminou de falar, uma risada de desprezo ecoou pelo palácio. Não precisam se preocupar, nós viemos até vocês. Uma ondulação no ar apareceu, e as figuras de Otsutsuki Momoshiki e Otsutsuki Kinshiki se materializaram dentro do palácio. Com apenas um olhar de Momoshiki, o corpo de Kinshiki tremulou e desapareceu. Antes que Kikunojo e os outros pudessem reagir, Kinshiki reapareceu atrás deles e casualmente cortou suas gargantas. Você? Aruna mal abriu a boca para gritar quando Momoshiki a agarrou pelo pescoço. Você parece ser o líder aqui. Você deve saber muita coisa. Sem dizer mais nada, Momoshiki lançou um genjutsu e começou a vasculhar suas memórias. Depois de examinar sua mente, as sobrancelhas de Momoshiki franziram levemente. Através das memórias de Aruna, ele aprendeu que este planeta era chamado de Mundo Shinobi. Era um lugar onde até os nativos podiam refinar o chakra e treinar sua energia espiritual. Embora a maioria delas fosse insignificante, havia algumas que poderiam ser consideradas formigas mais fortes. Infelizmente, Aruna era apenas uma pessoa comum, e suas memórias não forneciam uma imagem clara dos verdadeiros poderosos. Tudo que Momoshiki conseguiu entender foi que muitos anos atrás, um ninja chamado Uchiha Mirai apareceu do nada, unificou todo o mundo Shinobi e fundou a Nação Divina. O estado atual do mundo se deve inteiramente às realizações de Mirai. Quanto ao quão forte Uchiha Mirai realmente era, Momoshiki só teve uma vaga impressão. Ele era um deus vivo. Uf, que ridículo! Momoshiki jogou Aruna no chão, zombando com desdém. O nativo de um planeta remoto ousando se chamar de Deus? Que ridículo! Mesmo assim, Momoshiki não saiu de mãos vazias. Entre as memórias de Aruna, ele descobriu algo que fez até seu coração disparar de excitação. Uchiha Mirai aparentemente possuía um poder capaz de reunir o chakra de todos em um. Se Momoshiki pudesse obter essa habilidade, ele poderia facilmente dominar todos os insetos refinadores de chakra deste planeta. Ele não precisaria mais perder tempo e esforço caçando frutas de chakra uma por uma.
Quanto mais Momoshiki pensava nisso, mais emocionado ele ficava. Ele finalmente conseguiu entender por que Otsutsuki, Ishiki e Kaguya haviam cortado laços com o clã Otsutsuki. Nesse ponto, ele sentiu uma forte vontade de guardar essa descoberta inteiramente para si. Konoha, Momoshiki murmurou baixinho, preparando-se para sair com Kinshiki. Ele tinha que encontrar o Uchiha Mirai e tirar tudo dele. Nesse momento, um som penetrante cortou o ar atrás dele. Os olhos de Momoshiki brilharam, e uma barreira invisível brilhou instantaneamente ao redor dele. Estrondo. Uma espada longa voadora atingiu a barreira e caiu no chão. Momoshiki voltou seu olhar frio para Aruna, que lutava para se levantar, cortejando a morte. Ele zombou, formando uma esfera de chakra vermelho sangue em sua mão. No instante seguinte, ele se preparou para destruir Aruna, e todo o palácio junto com ela. Mas antes que ele pudesse soltá-lo, um grito de raiva soou. Você ousa! Uma mulher de cabelos dourados com um rabo de cavalo de repente irrompeu por um portal espacial, investindo contra Momoshiki com um soco devastador. Senhor Momoshiki, cuidado! Kinshiki saltou na frente dele e deu seu próprio soco para interceptá-lo. Estrondo. A força do impacto abalou o próprio chão. O corpo enorme de Kinshiki foi lançado voando como uma bala de canhão, caindo no chão a centenas de metros de distância. Aruna, você está bem? Tsunade ficou protetoramente em frente a Aruna, com o rosto cheio de preocupação. Aruna balançou a cabeça fracamente. Estou bem, Lady Tsunade. Só então Tsunade deu um suspiro de alívio. Ela voltou seu olhar para Momoshiki, flexionando os nós dos dedos e sorrindo. Você tem coragem. Vamos ver se você ainda consegue bancar o durão depois que eu te der uma surra. Se ela tivesse chegado um segundo depois, Aruna estaria morta. Como ela poderia encarar o pai de Aruna, que certa vez a ajudou tão abnegadamente, se isso acontecesse? Kinshiki rapidamente correu de volta para o lado de Momoshiki. Desta vez, seu rosto estava cheio de cautela. Senhor Momoshiki, ele disse gravemente, esta mulher é muito mais forte do que as duas com quem lutamos antes. Eu sei, murmurou Momoshiki sombriamente. O poder que emanava daquela mulher era suficiente para deixá-lo nervoso. Como isso foi possível? Mesmo que os níveis de chakra deste planeta fossem abundantes, não deveria haver tantos seres poderosos. Que diabos estava acontecendo? Tsunade acenou casualmente para os dois. Este lugar é um pouco apertado. Vamos lá para fora. Você não ia querer lutar pela metade, ia? Os olhos de Momoshiki se estreitaram. Você está me dando ordens? Tsunade estalou o pescoço, sorrindo. Você pode pensar dessa forma se quiser. Inseto imundo, a expressão de Momoshiki se distorceu com uma raiva assassina. Morrer. Uma lâmina de energia afiada disparou instantaneamente em direção a Tsunade, cortando tudo em seu caminho em dois. Ok. Tsunade bufou friamente e invocou um orbe da busca da verdade totalmente preto à sua frente, bloqueando facilmente a lâmina. Então, levantando a mão, ela rugiu. Shira Tensei. Estrondo. Uma poderosa força repulsiva explodiu, fazendo Momoshiki e Kinshiki voarem. Capítulo 420. Bolas em busca da verdade. Modo sábio. Otsutsuki Momoshiki e Otsutsuki Kinshiki olharam para Tsunade em total descrença, seus rostos congelados em choque. Não havia nenhum traço do chakra do 10 caudas dentro dela, então como ela poderia exercer o poder que somente aqueles com habilidades dos 6 caminhos deveriam possuir? Mas Tsunade ignorou as expressões atordoadas. Ela simplesmente reuniu seu chakra e mais uma vez avançou contra ele sem hesitar. Junto. Entendido. Depois de engolir rapidamente algumas pílulas de chakra, Momoshiki lançou uma saraivada de ninjutsu em Tsunade à distância, enquanto Kinshiki a enfrentava em combate corpo a corpo. Com um relâmpago, Kinshiki se transformou em um raio de luz, acelerando a uma velocidade incrível e encurtando a distância instantaneamente. Seu braço grosso e musculoso avançou em direção a Tsunade em uma cotovelada brutal. Ao ver isso, os lábios de Tsunade se curvaram em um pequeno sorriso. Combate corpo a corpo, exatamente o que ela mais amava. Chute esmagador. Soco de força monstruosa. Embora Tsunade parecesse magra e pequena, sua força era avassaladora. Cada golpe que desferia fazia Kinshiki cambalear para trás, forçando-o a recuar alguns metros de cada vez. Kinshiki praguejou interiormente. A diferença de força bruta era tão grande que depois de apenas algumas trocas, seus membros já estavam começando a ficar dormentes. Ele só conseguiu lutar brevemente antes de ter que recuar, dando espaço para Momoshiki lançar seus ataques de longo alcance. Tic. É isso? Que chatos, zombou Tsunade com um sorriso. O chamado poderoso clã Otsutsuki não parecia tão impressionante assim. Foi a primeira vez que Momoshiki foi ridicularizado daquele jeito por um suposto nativo, e isso fez seu sangue ferver. Rangendo os dentes, ele rugiu e balançou o braço. E no Kaitakeru no Mikuto. O chão se abriu e inúmeras pedras rapidamente se fundiram em criaturas monstruosas, cada uma com cabeça de dragão e corpo de serpente. Cada uma delas tinha mais de 100 metros de altura, era grotesca e assustadora de se ver. Vendo isso, Tsunade bateu palmas. Liberação de madeira, jutsu do dragão de madeira. Um colossal dragão de madeira surgiu da terra, ainda maior que as feras invocadas. Imediatamente, ele enfrentou os monstros dragão-serpente em um confronto brutal. Apesar do número esmagador, as criaturas foram rapidamente suprimidas pelo único dragão de madeira de Tsunade. Momoshiki bufou friamente e reuniu mais chakra. Caçador de fazões. Um enorme pássaro de fogo irrompeu no céu, e suas chamas abrasadoras forçaram o dragão de madeira a recuar passo a passo. Mesmo sob esse ataque, o dragão de madeira se regenerou rapidamente, mantendo sua posição contra Caçador de Fazões e no Kaitakeru no Mikuto sem vacilar. Sentindo seu chakra se esgotando a uma velocidade alarmante, Momoshiki ficou cada vez mais frustrado. Maldito inseto!
Por que você não morre logo? Furioso, ele injetou ainda mais chakra em suas técnicas, fundindo o pássaro de fogo e os monstros de pedra em um gigante de magma imponente. O titã de magma, com centenas de metros de altura, irrompeu, agarrou o dragão de madeira em suas mãos e o despedaçou com força bruta. Enquanto o gigante de magma avançava em sua direção, a expressão de Tsunade permaneceu calma. Liberação de madeira, técnica do mano de madeira. Outro titã, este feito inteiramente de madeira, surgiu do chão para enfrentar o gigante de magma de frente, travando um violento confronto. Droga! O coração de Momoshiki se contorceu de angústia. Nesse ritmo, nenhuma quantidade de pílulas de chakra seria suficiente para sustentá-lo. Kinshiki, percebendo a situação terrível, levou apenas um breve momento para recuperar o fôlego antes de voltar a lutar corpo a corpo com Tsunade. Mas Tsunade estava ficando cada vez mais animada. Já fazia muito tempo que ela não sentia a emoção de uma batalha como essa. Bum, 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 batida, batida, batida. A cada impacto estrondoso, a terra tremia violentamente, como um dragão adormecido despertando de seu sono. Rachaduras se espalham pelo chão como uma enorme teia de aranha, cobrindo tudo que vê. Finalmente, depois de suportar mais algumas trocas de golpes, Kinshiki foi arremessado para longe mais uma vez. Seu corpo enorme estava machucado e dilacerado, suas vestes, antes brancas, estavam encharcadas de sangue. Enquanto isso, embora Tsunade parecesse um pouco empoeirada e desgrenhada, nenhum ferimento atingiu seu corpo. Senhor Momoshiki, Kinshiki ofegou ao aparecer ao seu lado, não somos páreo para ela. Temos que recuar. Ele já estava exausto. Se não fugissem agora, talvez nunca mais tivessem outra chance. Momoshiki também podia sentir. Suas reservas de chakra estavam quase esgotadas. Enfrentar alguém como Tsunade, que nem se dava ao trabalho de desperdiçar chakra em ninjutsu chamativos, o deixava completamente indefeso. Rangendo os dentes, Momoshiki colocou mais algumas pílulas de chakra na boca e rosnou. Miseráveis criaturas de origem humilde. Juro que destruirei este lugar. Tsunade zombou. Tentando correr agora, é? Ela balançou a cabeça, zombando deles ainda mais. Então esse é o limite daqueles que caçaram Kaguya? Que decepção! A expressão de Momoshiki mudou ligeiramente. Você sabe sobre Otsutsuki Kaguya? Ele perguntou em voz baixa. Tsunade sorriu. Se você quer respostas, terá que me derrotar primeiro. Sem dizer mais nada, ela ordenou que o titã de madeira quebrasse a cabeça do gigante de magma com um único soco e então o lançou direto em direção a Momoshiki. Momoshiki não teve escolha a não ser desviar desesperadamente. O gigante de madeira era forte, mas desajeitado. Seus ataques pesados deixavam brechas que ele podia explorar. Tsunade bateu palmas, divertida. Ótimo! Se você conseguir desviar de 10 socos, eu te recompensarei com mais 1000. Ela ordenou que o titã de madeira atacasse 10 vezes seguidas, mas nenhum dos golpes acertou. Suspirando teatralmente, Tsunade levantou a mão e afrouxou o selo em sua testa. Uma onda imensa de chakra sábio explodiu de seu corpo. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiro vários milhares de mãos. Uma enorme estátua com vários quilômetros de altura surgiu do chão. Ele pairava no alto, com seus inúmeros punhos do tamanho de pedras, e desencadeou uma barragem implacável sobre Momoshiki e Kinshiki. Olhando para a estátua colossal, Momoshiki e Kinshiki ficaram completamente estupefatos. Eles não deveriam ser os chefes aqui? Porque parecia que cada pessoa que eles encontravam neste planeta era algum tipo de monstro aterrorizante. Isso era normal? Isso foi justo? Bum, bum, bum. A Terra foi completamente remodelada pelo ataque devastador. Depois de um longo tempo, o ataque finalmente cessou. Quando a poeira baixou, Momoshiki estava meio ajoelhado no chão, ofegante, com suas vestes esfarrapadas e ensanguentadas. Ao lado dele estava Kinshiki lutando pela vida. Kinshiki murmurou Momoshiki com a voz rouca, eu, estou sem pílulas de chakra. Ele havia queimado tudo o que tinha só para sobreviver ao último bombardeio. Ao ouvir isso, Kinshiki sussurrou fracamente. Lorde Momoshiki, você deve escapar. Se conseguirmos resistir até que os reforços cheguem, ainda teremos uma chance de conquistar este mundo. Enquanto ele falava, o corpo de Kinshiki encolheu, transformando-se em uma fruta de chakra vermelho sangue. Momoshiki agarrou a fruta e imediatamente deu uma mordida. Se ele consumisse a fruta de chakra de Kinshiki, ele poderia ascender a um nível totalmente novo de poder. Uma vez que isso acontecesse, derrotar essa mulher, ou pelo menos escapar dela, estaria ao seu alcance. No entanto, no momento em que ele mordeu, o rosto de Momoshiki se contorceu em confusão. Algo estava errado. O sabor estava todo errado. Pior ainda, não houve nenhuma onda de chakra revitalizando-o. Franzindo a testa, Momoshiki olhou para sua mão e congelou. O que ele segurava não era uma fruta de chakra. Era um pedaço de merda de cachorro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.